Vamos lá? Então, eu vou convidar aqui, hoje, para me auxiliar, a Carol Cespedes. Ela é da editora Girassol, ela vai ajudar aqui a mediar com as perguntas. Vou chamá-la aqui para gente. Oi, Carol. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bom? Depois agora do deu susto certo aqui o do áudio. som, não sei o que aconteceu aqui. Fui tirando tudo para não atrapalhar, mas deu certo. Deu certo. O pessoal está entrando. Hoje é um tema legal, bem interessante, né? Sim, bem polêmico. As pessoas pediram muito, E é um tema que me pediram bastante, essa coisa que encanta, né? Os contos de fada, ainda mais saber um pouco de como eles foram criados, né? Os contos nos originais. Porque não são contos de agora, são contos que foram criados há muito tempo atrás, né? E esses contos, a Cinderela, Branca de Neve, Paula, conta pra gente mais ou menos de quando que são os originais, assim, que se datam assim essas histórias. Então, os primeiros escritos que pegaram desses contos são datados da época da Revolução Francesa. Nossa, há quanto tempo, né? Então a gente vê que é bem antigo mesmo. E lógico que algumas adaptações foram sendo feitas, porque se a gente for pensar, essa época era muito violenta, né? E assim, a diversão da família era ver decapitação em praça pública. Então, ai, meu Deus. o pessoal vai estranhar muito saber o original, porque eles são bem pesados mesmo, mas era para trabalhar o inconsciente da época, o inconsciente coletivo da época, né? Então, se eu vivo no meio da violência, quanto mais eu trabalhar que tenha um final feliz, mesmo com toda essa violência, já vou mandar uma mensagem mais tranquila que o meu problema tem solução. Então, mais ou menos por aí, por isso que eles foram feitos assim, dessa maneira. Que legal. E para o pessoal se ambientar, né? Revolução Francesa, tal. Nossa, isso é realmente uma coisa muito tempo atrás, né? Sim. E muito distante da nossa realidade hoje, mas os contos sobrevivem, né, Paula? Sim. E mesmo numa versão um pouco mais suave, por que você acha que eles foram ficando, então, assim, mais adocicados, vamos assim dizer, mais suavizados? Então, os contos, eles foram feitos, eu acho que até antes, né? Os primeiros escritos foram dessa época. Mas, se a gente for pensar, as histórias eram usadas como se fosse uma terapia mesmo, né? Então, quando eles contavam histórias que entravam naquela coisa do era uma vez, para todo mundo serve como terapia. Então, naquela época era bem pesado, porque a época era pesada. Então, eles viam, sei lá, corpos pendurados em algum lugar da cidade. Era toda uma violência que elas apareciam nos contos também. E aí, conforme foi o tempo passando, adocicaram demais. Começaram a tirar as mortes, começaram a tirar as coisas como se isso não acontecesse, né? Outro dia mesmo, uma menininha me mandou um vídeo, porque eu fiz uma história que o cachorrinho morre. O pai do cachorrinho morre. E ela mandou um vídeo, uma menininha, deve ter uns 3, 4 anos, indignada. Como é que o pai do cachorro morre, né? E eu tive que responder para ela isso que eu falo para os editores, para as pessoas, que não é para açucarar a história, né? Elas têm uma finalidade. Quando a mãe da Cinderela morre, quando a mãe da Branca de Neve morre, a gente não pode ter garantia de vida eterna para a criança, né? E mesmo que não tenha é muito interessante. e mesmo que não tenha morte física, às vezes tem aquele tempo que eu estou longe do meu filho, que é um tipo de luto para ele. Então, essas histórias têm que ser trabalhadas. Eu acho que agora está começando a voltar. Voltou com Bambi, quando começaram a voltar a aparecer a morte da mãe. Aí depois no Nemo, no Rei Leão também aparece a morte do pai. Verdade, no Rei Leão o pai morre. Isso. E eu vejo que então, assim... conta pra gente, Paula. Conta pra gente. Vamos começar pela Cinderela, que acho que é a princesa das princesas, né?
É. A Cinderela é bem polêmica hoje em dia, né? Com essa coisa do empoderamento feminino e tal. Ela até está sendo um pouco mal vista. Mas hoje eu quero desmistificar essa coisa da Cinderela, né? Dela de olhar, porque nos clássicos da Disney, ela começou a ficar muito assim, ela só chorava, choramingava para cá, choramingava para lá e esperava ajuda mágica, né? Mas no original, que hoje eu vou mostrar um pouco para vocês, ela não esperava ajuda mágica, né? A ajuda dela vinha do feminino, da mãe. As respostas vinham através da mãe dela. A mãe morreu, mas aí ela pediu para o pai um galho de uma árvore lá, plantou no túmulo da mãe e as respostas vinham de lá. Então ela não ficava chorando por chorar. Era quando ela ia lá no túmulo da mãe, ela resgatava aquele intuitivo. Ela orava lá, ela tinha aquele momento de contemplação, que ela entrava em contato com ela mesma. Certo. Aí a resposta vinha, como a gente vai perceber. Mas, assim, o principal da Cinderela que a gente tem que perceber, e que hoje é muito mal trabalhado, porque a gente vive numa sociedade muito ansiosa, é a resiliência, que seria a capacidade de se adaptar. Então, tem horas que a gente pode fazer a nossa parte, pode ir atrás, pode correr, pode ser super independente, autônoma, mas tem horas que não está nas nossas mãos, né? Uma morte não está nas nossas mãos. Às vezes, mesmo uma situação de trabalho ou com filho, a gente vai até uma parte, mas o resto tem que ser construído pelo outro, né? Ou tem que ser esperado aquele tempo de que as coisas têm que ter aquele tempo de maturação para acontecer. Então, nessa hora, a gente tem que ter resiliência. E a Cinderela mostra isso. Ela tem uma capacidade de se adaptar incrível, né? Ela vai se adaptando às diferentes situações, mas ela não desiste de quem ela é, né? Entendi. Entendi. Nossa, não, é realmente interessante, porque o que a Cinderela sofre não está escrito, né? Ela sofre, porque a mãe dela morre, aí o pai dela casou e a madrasta judia dela, ela é maltratada pelas meias-irmãs, e o tempo todo ela tá ali sofrendo, né? Mas ela não deixa de ter um final feliz, né? Sim, sim. Ela não deixa. Ela corre atrás, ela vai vivendo aquele momento e às vezes até confundido com uma subserviência, né? Uma coisa de comodismo, mas não é isso. Ela vai se adaptando, ela vai buscando respostas entre ela mesma, e ela consegue transformar essa situação. Esse sofrimento todo que passa, até essa simbologia de lavar, passar, varrer, né? Que ela tem que fazer todos aqueles serviços da casa, é como se a gente tivesse aquele momento de organizar o nosso interno, né? O momento de sofrimento, eu estou limpando o que serve daquilo que não serve, o sofrimento daquilo que eu posso ganhar com a situação. Então, é muito bacana quando a gente percebe que isso não é só uma situação que ela aceitou, mas que ela também estava fazendo a parte dela. Mas diferente das outras heroínas, né? Uma Valente, essas heroínas mais modernas, elas já vão mais à luta, já, né? Então elas têm mais ação. Mas isso não significa que a Cinderela seja menos heroína. Entendi. E vem cá, Paula, conta pra gente, e o pai da Cinderela? Porque ele casou de novo, a coitadinha sofre pra caramba, e a gente não vê ele assim, fazendo nada para proteger a filha, ou então para intervir naquela situação, né? São raros os pais das histórias que têm alguma atitude, né? Então as coisas acontecem assim bem na cara dele. Não é uma crítica só ao masculino, né? De falar assim, nossa, todos os pais, os reis, as histórias são bobos, assim, emocionalmente, né? Mas para a gente perceber, é como se fosse assim, o masculino e o feminino numa pessoa só. Então, quando o pai é cego, é quando ele só age pelo racional.
ele enxerga aquilo que ele quer enxergar. Ele não tem aquela sensibilidade, aquele intuitivo de perceber o que está acontecendo nas entrelinhas da história, né? Ou da própria vida dele. Então, esse intuitivo, na verdade, não tem que ser trabalhado só pela figura masculina, porque pelas histórias parece que eles não são zero. Não existem. Estão lá, né? Não existe. Parece que não existe. Mas, na verdade, está mostrando o símbolo que pode ser de qualquer um. Pode ser uma mulher que também não enxerga aquilo. Só que é bem engraçado, porque meus pacientes também falam, nossa, mas esse pai não percebe? Nossa, mas esse pai é bobo? Nossa, porque está representando aquele que percebe as coisas acontecerem e aquele que não percebe, que precisa trabalhar mais esse lado intuitivo, que seria representado pela figura feminina, né? Isso não significa que só as mulheres têm o intuitivo e só elas têm que trabalhar isso. Mas é a simbologia da história. E conta mais, Paula. Você falou que não tem a fada madrinha, né? Que ela pega um galho de árvore e planta esse galho de árvore. Isso mesmo. É assim, quando o pai casa novamente, ele um dia vai sair de viagem, aí ele pergunta para as 3 filhas o que elas querem de presentes. Aí uma pede vestidos, a outra pede joias, e a Cinderela pede para ele o primeiro galho de árvore que derrubar o chapéu dele, quando ele voltar para casa. O chapéu tem essa simbologia da proteção. Então, é como se aquele galho que bateu no chapéu fosse aquilo que vai me trazer proteção. E aí as irmãs zombam dela, né? Querer um galho de árvore e tal. E aí, quando o pai chega com galho de árvore, que ele dá o presente para todas, ela vai até o túmulo da mãe, que ficava no quintal da casa, lá da chácara, e ela planta esse galho no túmulo. E aí ela chora lágrimas em cima lá, porque é o momento dela de solitude. Não é aquele momento de ficar chorando porque o chorar por chorar, mas é aquele momento que ela ressignifica a vida dela. Então ela vai lá no túmulo, ela conta tudo e vai chorando, e aí logo o galho cresce, forma uma árvore e mudam pombinhas para essa árvore. Quando as pombinhas é a espiritualidade, né? Então é o meu contato com a minha espiritualidade. Quando eu alimento essa espiritualidade, que pode ser de N maneiras, eu posso alimentar por oração, com meditação, cada um vai arrumar o seu jeito de se conectar com o seu eu, né? E aí, quando ela está lá chorando, as pombinhas que mudaram para lá dão todas as respostas para ela. É como se fosse a ligação dela, o intuitivo da mãe, do feminino, que está dando as respostas. É muito bonita a simbologia, quando a gente vai entender. Legal, né? Então, é a ligação dela com esse feminino, com esse intuitivo, que faz a resposta acontecer. E aí, nos originais, não aparece a fada madrinha. Ela vai lá, reza e o vestido aparece, mas ela sabe o que ela pede. Isso é muito importante, assim, para a gente perceber, assim, que a gente tem que saber pedir também, né? Às vezes a gente pede ou quer uma coisa, assim, muito específica, e às vezes a gente pode pedir uma coisa mais genérica para a gente escutar a resposta do intuitivo. Mas a gente tem que pedir. A gente tem que saber o que quer. Porque se a gente começa, não sei se eu faço isso ou aquilo, o intuitivo não vai te dar resposta. Você tem que decidir de alguma maneira para perceber os sinais que o intuitivo te manda. Olha, está falando Entendi. É a fé, exatamente. É a fé, é verdade. É a fé. É a simbologia que representa a fé, com certeza. Foi ótimo. Uhum. Que legal, que legal. Exatamente. E depois que ela planta a árvore cresce, ela tem lá, então ela percebe lá as pombinhas, é o momento dela ali de busca da fé dela interior. E aí, então, chega o convite
para o grande baile que vem do palácio, né? Isso, isso. Aí tem todo um momento assim de que as irmãs começam a se preparar, ela também, e aí a madrasta começa a fazer 1000 tarefas para ela não conseguir ir para o baile, mas ela, com a ajuda dos animais lá, pela bondade dela, que ela é uma pessoa bondosa, então eles ajudam, ela fica toda preparada para ir, mas mesmo assim a madrasta não deixa. E aí ela vai decidida lá no túmulo da mãe, reza e pede para trazer o sapato, o vestido, o cristal, é uma coisa pura, por isso que é o sapatinho de cristal, né? E aí aparece, ela vai para o baile. E aí ela tá tão deslumbrante, ninguém a reconhece, e aí toda a história vai se desenvolvendo, mais ou menos do jeito que a gente conhece, até a hora que o príncipe vai lá com o sapatinho para experimentar. Não, pera. Então ela vai no baile, fica encantadora, irreconhecível, então o príncipe fica lá babando por ela, dança com ela a noite toda, e aí, quando dá meia-noite, às 12 badaladas, ela vai embora correndo. Ela vai embora correndo. No original, ela se encontra numa árvore. No original, é muito comprida. Nós já pensamos ela a Cinderela numa árvore. Na segunda vez que ela vai, tem várias tentativas aí antes do sapato cair e ela deixar lá. E o legal é essa simbologia do sapato, né? A estrutura da pessoa, é como se falasse quem ela é. Então, por isso que quando ele mostra o sapatinho para o pai dela, para o pai dele, né? Para o rei, fala: eu só me caso com a dona desse sapatinho, é com essa pessoa que tem esse tipo de estrutura, né? Que equilíbrio, o sapato também representa muito equilíbrio. E aí que a gente vai ver o desequilíbrio das irmãs e da madrasta. Porque no original, quando ele vai com o sapatinho, a madrasta percebe que o sapato é muito pequeno, então ela pega uma faca, leva para a filha e fala assim: corte a ponta dos seus pés, você vai ser rainha, não vai precisar disso mesmo. E aí... Meu Deus! Coisa violenta, sangue! Aí ela enfia o pé todo ensanguentado no sapatinho, vai lá, aí o príncipe, que também, né, esse masculino aí cego, né, olhou o pé tá dentro do sapato, então é ela. Ele coloca ela no cavalo e vai indo para o palácio. No meio do caminho, as pombinhas começam a aparecer e elas começam a cantar assim: olhe, olhe, há sangue no pé. A princesa, ela não é. E aí ele olha para o sapato, aí que ele vê o sangue e volta para casa da madrasta e devolve à noite. Então ele também não estava enxergando nada do que estava acontecendo. Também não estava enxergando nada. Mas ele deve ter uma conexão, porque essas pombinhas foram avisá-lo. Sim. De alguma maneira, né? Então é como se aquele intuitivo, uma hora que o intuitivo fala: não é ela, alguma coisa está estranha. Aí ele volta para casa da madrasta. E aí a madrasta pega a outra filha, leva a faca e fala: filha, corta o seu calcanhar. Você vai ser princesa, não vai precisar mesmo de andar